A paz do Senhor, queridos professores, estamos mais uma vez aqui para a nossa aula da EBD da classe de primários. Hoje eu, Letícia Vieira, estarei ministrando a lição número 10, que tem por tema A Fuga de Jonas após encontro com Deus, que é sobre o livro de Jonas, que tem 4 capítulos, né? Do 1 ao 4. Sugestão de corinho, vamos lá. Tibum, Jonas e o peixe da Minha Vida é uma Viagem, Jonas da Rebecca Nemer, Jonas e o peixe da Turminha do Rei. São 3 louvores, talvez já bem conhecidos, mas que as crianças gostam bastante, que conta a história de uma forma bem ilustrativa, né? Se você tiver vídeo, se você tiver um notebook na sua sala, você também pode estar colocando para as crianças acompanhar, é muito legal. Vamos lá para o nosso ponto central. Deus é bom até mesmo com aqueles que ainda não o conhecem. Fica aqui já uma reflexão, né, para as nossas crianças. Destaque bíblico, que o aluno compreenda que Deus ama até mesmo as pessoas que estão no erro e nos envia para levar a sua palavra para elas. Memória em ação. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías 55, 7. Você pode também, quando iniciar a sua aula, estar fazendo uma repescagem, recapitular a aula passada. Conversar com as crianças, né? Aqui na Memória em Ação fala sobre o Isaías, perguntar se elas lembram, né? Qual foi o profeta que conversamos na aula passada, como é que foi a história, se você praticou alguma daquelas dinâmicas aqui mencionada, como é que foi, para as crianças ter, né, essa questão de memorizar e voltar um pouquinho e ter esse feedback que é bem importante também. Vamos lá. A nossa missão, existe um propósito geral da igreja, né? E aqui eu coloquei para relembrar que a nossa missão geral como pessoas com propósitos é o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito de vida. Claro que para cada pessoa Deus deu uma característica, Deus deu os dons, os talentos, cada um vai exercer, né, o seu propósito de uma forma, mas aqui o nosso propósito geral é pregar o evangelho, né? Então, enfatizar isso para a criança, que ela já tem um propósito. Se ela ainda não conhece suas características, a sua personalidade, para aquilo que Deus criou ela, mas que ela já saiba que esse propósito ela tem, de pregar o evangelho da palavra do Senhor. Pois bem, curiosidades. A nossa história fala de Jonas. Uma história assim, né, gente, talvez bem pregada na igreja. E o legal dessa história de Jonas é que sempre que a gente relê, a gente sempre encontra mais coisas. Então é uma história assim muito forte, né? Ela remete muito também a Cristo. Toda a palavra de Deus, né, remete, o ponto central é Jesus. E o que aconteceu com Jonas também, né? O fato de ficar ali no peixe e tal, os dias, né, os 3 dias, remete àquilo que Cristo fez na cruz. Então, assim, ó, é uma história que eu particularmente amo, né? Toda a Bíblia a gente ama, né? Mas tem umas que a gente consegue se conectar mais forte. E como fala de tudo isso, de mar, de pescador, eu trouxe uma curiosidade nesse sentido. Claro que não dá pra gente levar se você quiser, né, levar um peixe para dentro da sala de aula e falar algo sobre o peixe, legal também. Mas eu coloquei algumas curiosidades aqui sobre a diferença de peixe de água doce e peixe de água salgada. E conversar com as crianças sobre isso. Será que tem diferença? Vamos ver. Qual é a diferença? Bom, crianças, vocês podem falar, desculpa, né, para as crianças. Bom, crianças, vocês sabiam que tem essa diferença? Como, por exemplo, o peixe de água doce, ele tem o manuseio e o cuidado mais fácil. Ele fica em rios, riachos e lagos. Eles são mais adaptáveis e resistentes e eles não bebem água. Aí a criança já vai, né,
não bebe água? Mora na água, não bebe água? Se você quiser, você também pode trazer algo sobre isso, porque os peixes, esses peixes de água doce, eles ingerem água pela pele, digamos assim, pela pelezinha dele, pelas escamas. Uma forma bem reduzida falando para vocês. E os peixes de água salgada, eles são mais coloridos, aí aparentemente eles são mais bonitos por essa coloração, porque as escamas deles brilham também mais. E assim também como os corais, os crustáceos no fundo do mar, né, são bem coloridos, bem lindos, porque eles precisam de uma iluminação diferenciada, uma iluminação mais exigente e forte, e eles bebem água. Até eu não mencionei aqui nessa listinha, depois eu arrumo para vocês, e eles bebem água, daí é outra forma que esse peixe ingere água. Então, aqui é uma curiosidade que eu acho legal de a gente trazer para as crianças essa questão de elas contemplar o belo. Porque hoje as nossas crianças, né, a nossa classe aqui de primários, que é de 7 a 8 anos, como estamos falando para essas crianças nessa faixa etária, as crianças elas estão recebendo muitas informações, né, gente, né, irmãos? E a gente precisa incentivar elas a contemplar a vida, né? A aprender a contemplar a natureza, a observar e dizer, nossa, foi Deus que criou isso, aquilo, e elas começar a entender a criação de Deus de uma forma assim de admirar. Acho que essa é a palavra certa aqui. E aqui eu coloquei uma curiosidade, por exemplo, né, os peixes mais consumidos no Brasil, e aí a criança ela vai, você pode levar as imagens, e a criança ela vai dizer o que se já comeu esse peixe, se lá na casa dela eles fritam peixe, se não come peixe, tudo isso, né, gente, uma breve introdução, essa curiosidade para a aula, e nós vamos falar de um grande peixe. Ali também coloquei uma imagem de um crustáceo, né, que ele é tão assim colorido, tão vivo, né, e tá lá no fundo do mar, que Deus criou com esse propósito lá. Então as crianças, elas vão admirar bastante. E uma curiosidade que eu trouxe aqui, que eu admiro muito, é o polvo. O polvo, ele é considerado o animal invertebrado mais inteligente. Não sei se você já viu, irmão, ou minha irmã, mas o que o polvo pode fazer é incrível. Na questão de conseguir abrir os potes, na questão de labirinto, ele é tão inteligente e muitas vezes ele usa essa inteligência, né, para ser um bom predador, porque é o foco dele, né? Então, assim, eu estava estudando sobre isso e analisando, né, que muitas vezes a gente só vai descobrir coisas assim tão maravilhosas como o polvo lá no fundo do mar, é porque alguém, um mergulhador foi lá, estudou, eles estudaram sobre esse animal, e é assim na palavra de Deus. A gente precisa mergulhar na Bíblia, mergulhar, ler, estudar, para a gente poder ter esse deslumbre daquilo que ela pode fazer conosco. Então aqui é só um breve demonstração daquilo que Deus faz e daquilo que Deus já fez, né? Como, por exemplo, a natureza. É um espetáculo, né? É uma coisa maravilhosa. Então, nós vamos hoje explorar as Escrituras. Então, trouxe a curiosidade. Agora, sobre o nosso personagem Jonas. Deus teve um encontro com Jonas e o deu a missão de levar uma mensagem urgente aos moradores de Nínive, uma cidade pecadora que não respeitava as leis de Deus. Deus viu a maldade e eles seriam destruídos. Mas caso se arrependesse, o Senhor agiria com misericórdias e o salvaria da destruição. Jonas desobedeceu e foi para outra direção, tentando se esconder de Deus. Pois bem, nesse momento da história, você vai, né, contar, você vai pedir para suas crianças lerem. Você pode fazer uma reflexão. O que essa atitude de Jonas causou? Será que nós estamos fugindo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Daquilo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia e nós queremos fugir? Será que nós vamos fazer algo para Deus só quando a gente tem vontade? E aqui é interessante falar,
Porque as crianças, muitas vezes, a gente, como pais, professores, solicitamos algo. Você pode fazer isso para mim, né? Você faz aquilo e a criança diz, ah, não, não quero. E aí é que tá a questão, né, de será que isso é certo, crianças? A gente fazer só quando a gente quer? Porque aqui o Jonas também, ele não queria ir. Tanto é que ele fugiu, né? Ele foi para outra direção. E muitas vezes a gente é assim, o papai, a mamãe, você pode indagar assim, né? Solicita algo para você e você diz que não quer fazer e não vai fazer. Mas com Deus nós temos que redimir as nossas vontades. Negue-se a si mesmo. E aqui entra a emoção e a razão. Muitas coisas a gente tem que fazer sem vontade por obediência a Deus, né? Pois um grande peixe obedeceu e nós estamos obedecendo. Um peixe, lembra lá no fundo do mar que tem os crustáceos, o peixe, o polvo. Um grande peixe obedeceu a Deus, pegou Jonas, não engoliu Jonas e colocou Jonas no lugar certo. E eu e você estamos obedecendo? Você pode refletir com as crianças, elas já têm uma idade que elas conseguem refletir, indagar, criar essa curiosidade nelas, tá bom? Então aqui, né, aprofundar mesmo a história. O nosso princípio aqui bíblico, né, a gente tem que sempre lembrar, eu gosto muito de uma pessoa aqui da nossa igreja, que ela sempre fala que as nossas crianças não precisam de entretenimentos. E é verdade, porque entretenimentos não é na igreja. A igreja é para aprender a palavra de Deus, é para aprender os princípios bíblicos. Claro que você pode fazer um dia, né, irmãos, já me justificando aqui. Você pode fazer um dia com as crianças, sim, um dia com pula-pula, com brincadeiras, com balão de água, que criança gosta, né? Ótimo. Ali é um momento para brincar, para se divertir. Mas o culto às crianças é para a gente aplicar os princípios, inculcar na cabecinha delas. E o nosso princípio aqui hoje é sobre a obediência. Você pode até pedir para as crianças escreverem essa palavrinha pequena, mas muito forte. Obedecer. Tem um louvor, né? Eu acho que é do Diante do Trono, que diz: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então a gente pode estar falando com as crianças sobre isso, obediência. O significado de obediência, o que é? Uma pessoa que segue, cumpre e cede às vontades ou ordens de alguém. No nosso caso, que nós somos cristãos, nós servimos a um Deus, nós somos do reino de Deus, nós vamos obedecer a Ele. Glória a Deus por isso, né? E é claro que junto com a obediência a Deus vem a obediência aos pais, né, às autoridades. E aí você pode, né, estar conversando com as crianças, porque infelizmente isso está se perdendo, né? Essa questão de obediência, de autoridades. Então você pode também entrar um pouquinho nisso. Para ilustrar também, eu trouxe aqui uma dinâmica, uma sugestão, primeira sugestão para a aplicação dessa aula. Então, eu trouxe aqui, você pode escolher o que você tiver na sua casa, tá? Eu peguei aqui um recipiente, pode ser até um maior, que fica bem legal, tá? Com água. E dentro desse, e coloquei balões. O que eu sugiro a você? Dentro desses balões, você pode estar colocando versículos ou palavras-chave, como obediência, perdão, Jonas, não fugir. Ou você pode escolher aqui, né, a memória em ação, Isaías 55:7, parte B. Você pode diluir esse versículo aqui dentro para as crianças estourarem este balão e ir montando esse versículo. Vai gerar ali um interesse, né? De eles querem estourar, essa criança gosta de estourar balão, né? Então eles querem estourar balão, então você pode... Aqui, gente, eu botei a água para... como fala de peixe, Jonas, água, né? Para criar isso, você também pode estar usando esses balões aqui como situações, como por exemplo... o que que... Aqui eu coloquei um pontinho de interrogação, né? Esse balão vai representar o quê? Jonas não quis ir. Ou você pode daí pegar outro balão, né? E colar algo e dizer o que é... Aqui foi a tempestade, veio a tempestade, o barco, eles tiveram que jogar Jonas. E você pode ir jogando os balões ali dentro dessa água, criando essa dinâmica de contar a história.
Se você também quiser colar uma baleia, né, aqui o que é o nosso peixe mais conhecido como o maior, que poderia ser o que aconteceu no caso de Jonas, também fica bem legal. Então, nesse caso aqui, o que, que você vai precisar? O recipiente com água, balões e o clássico alfinete, ou se você não tiver, até um garfinho, um palitinho de dente, para a criança estar estourando o balão e assim montando esse versículo para gerar essa questão de concentração, memorização e a teoria em prática. Isso é uma chave bem importante para as nossas crianças, né? Trazer a teoria para eles nessa prática. Para outra aqui eu coloquei, né? Duas formas então, né? Só recapitulando aqui com vocês, irmão. Duas formas que você pode estar fazendo aqui, né? Ou colocar os versículos diluindo, né? Aqui eu vou até estourar um balão para dar um... Ó. A criança, elas gostam disso, né? E daí sai a palavrinha, elas vão montando e você pode colocar também os balões conforme a quantidade de aluno que você tiver, se for muito, se não tiver, né? Mas ou alguns. Pode colocar dentro do balão mais de uma palavra-chave, uma parte do versículo, e elas vão estourando e vão montando esse versículo. Fica bem legal. Deixa eu ver aqui a nossa próxima sugestão. Aqui eu coloquei a famosa pescaria. Uma brincadeira assim bem conhecida, né? E que existe de várias formas, gente. Tem também para fazer com água, você pode pôr aqui uns peixinhos, né? E de EVA, daí, e fazer a criança pegar com a aguinha, ou na terra, né? Numa terrinha assim para ser melhor para essa pescagem. Ou até tem salas de aulas na igreja que você já tem até um material de uma pescaria bem legal, você pode estar usando. E sempre, a ideia aqui é sempre colocar assim o versículo e as palavras-chave dessa história para a criança ir memorizando, né? Obediência, perdão, o amor de Deus, o arrependimento, isso é maravilhoso. O nosso visual aqui, gente, eu adoro, né? Eu amo muito os nossos visuais aqui da EBD, porque eles são bem coloridos, né? É um clássico que... ótimo. E aqui conta toda a história de Jonas, você pode estar ilustrando essa história de uma forma assim, bem visual, bem colorida mesmo, né? Que as crianças adoram. E aqui tem toda a história de tudo como aconteceu. Então... é algo que tem nas nossas mãos e a gente pode desfrutar. Coloquei também no Drive algumas atividades referente a essa história de Jonas. Coloquei os moldes também de peixe, de balão. Se você tiver outra sugestão, como trabalhar com aquilo, eu sempre falo aqui nas aulas, né? Trabalhe com aquilo que você tem em mãos. Se você quiser colocar na sua parede, balões ou peixinhos para ilustrar a história, colar ali. Então tem os moldes no Drive, que também fica bem legal essa visualização com as crianças, tá? Explorando as escrituras ainda para finalizar agora, né, que diz assim: o Senhor não quer que nenhum pecador se destrua, mas que todos se arrependam dos seus maus caminhos e sejam salvos em Jesus. Mas para isso é preciso um mensageiro. O Senhor te chama para levar a sua palavra de salvação aos perdidos. Aqui você vai conversar com essa criança, né? E agora? O Senhor quer te usar na tua escola, o Senhor quer te usar na tua família, no grupo de amigos, no ônibus, na Topic, aonde você estiver. Nós não podemos fugir daquilo que está plantado no nosso coração. Às vezes nós vamos ficar meio receoso. Vamos. Nós vamos ficar com um pouquinho de medo? Vamos. Assim como aconteceu, né, com Elias, que a gente já viu aqui, com Isaías, com Jonas. Pô, Deus falou e ele fugiu. Então, assim, mostra, né, essa questão da humanidade, que nós muitas vezes queremos fugir, mas nós não podemos fugir, porque o Senhor conta conosco como mensageiros. E você vai estar criando essa responsabilidade para a criança, ela poder ser diferença aonde ela estiver. Amém, irmãos? Então, a nossa aula seria isso, nessa programação, melhor dizendo. Eu espero que Deus abençoe vocês, tenho certeza que Ele já vai abençoar, né? Já abençoou. E uma boa lição para você. Até mais!